Casamento. 7 inimigos invisíveis do casamento. Esse é o tema da live de hoje. Em nome de Jesus, eu vou estar falando um pouquinho com você sobre casamento e os seus inimigos, baseado aqui, no meu livro, que vai ser lançado amanhã, o dia oficial do lançamento do meu livro. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Eu quero estar orando por você e apresentando esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de poder estar aqui contigo nessa manhã e de falar, Senhor, das tuas grandiosidades, do seu poder, do seu cuidado com cada um de nós, com os nossos casamentos, com as nossas famílias. Senhor, que o Senhor esteja aqui no controle dessa live, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor me habilite, que o Senhor me capacite, Pai, a falar aquilo que está no seu coração. Que o que eu for falar nesta manhã venha sendo conduzido pelo Teu Espírito e venha ministrar poderosamente ao coração daqueles que estarão assistindo a live comigo, daqueles que vão assistir depois. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono dessa live. O Senhor é dono das pessoas que estarão assistindo, das que vão estar assistindo depois. O Senhor é dono de todas as coisas. Seja engrandecido, seja exaltado, seja louvado, Senhor. E que em nome de Jesus, tudo que for falado aqui nesta live, seja na direção do Senhor e tudo para a sua glória, Senhor. Nós dependemos, Senhor, totalmente de Ti. A Tua palavra diz, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu entendo que nós precisamos da Sua palavra, precisamos que o Senhor ministre ao nosso coração, precisamos que o Senhor fale poderosamente conosco, Senhor. Então nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós rendemos o nosso coração, a nossa atenção a tudo que o Senhor vai fazer e falar nesta manhã, nesta live. Senhor, em nome de Jesus, ativa os nossos ouvidos para entender a Sua voz, para entender as direções que o Senhor vai nos dar nesta manhã, Pai. E que nosso coração esteja pronto e disposto, Senhor, a obedecer, a entender os Teus comandos e a obedecer, Pai. Faz como Tu queres nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Seja engrandecido, seja exaltado, Senhor, através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais um dia que eu estou aqui fazendo essa live. Agora a série é Casamento, por causa do meu livro. Então eu estou aqui abordando alguns assuntos que eu tenho tratado no meu livro. E esse assunto que eu vou estar falando hoje, é claro que não vai dar para falar tudo, né? São muitos inimigos, a gente sabe, mas eu quero estar falando dos inimigos do casamento, comparando com os inimigos que Israel tinha que desalojar, desapossar das terras, né? E eu vou falar hoje apenas de um dos povos, né? Os povos cananeus, e vou falar de que representatividade eles têm dentro desse assunto e também dentro desse tema, né, do que nós devemos conquistar dentro do nosso casamento e combater dentro do nosso casamento. Espero que você goste, espero que Deus fale ao seu coração poderosamente, porque é um tema importante, bem relevante, então eu espero que você seja aí ministrado poderosamente aí através dessa live, né? Eu quero estar lendo com você Josué capítulo 3, né, o verso 9 e 10, que fala aqui 2 versículos apenas para dar uma introdução aqui. Diz assim: Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Olha só, são 7 inimigos que a gente encontra aí, 7 povos, né, que estavam ali habitando aquelas terras, aquelas regiões e que precisavam ser desalojados.
aqui no meu livro eu falo um pouquinho da representatividade que eles têm, que tipo de adversário nós enfrentamos dentro do casamento. Então, eu queria também te lembrar uma coisa que eu tenho falado nas lives, né, nas outras lives que eu já fiz dentro desse tema, que há uma diferença entre entrar em um território e conquistar um território. Muitas vezes você entra em determinados lugares, você acessa alguns lugares, mas você não conquista esse lugar, você não tem o domínio sobre esse lugar. E o casamento, ele é um lugar espiritual também, que Deus deu aos casais que se comprometeram e entraram numa aliança de casamento. Então, não basta somente você entrar, eu já casei, já assinei os documentos, já disse o sim lá no altar e tá tudo certo, não temos mais nada a fazer, não temos mais nenhuma batalha a enfrentar. Sinto lhe dizer, mas não é bem assim. Você vai ver na prática, quem já é casado há algum tempo sabe disso, que não é bem assim. Então você vai precisar conquistar esse território. Você vai precisar dominar todas as regiões que envolvem o casamento, né? Então, o casamento foi dado como uma bênção para você e para o seu esposo. Eu quero ler aqui no meu livro, na página 68 aqui, que ele vai falar um pouquinho desses inimigos, né? Diz assim, olha, em Josué 3,10 encontramos uma lista de 7 povos que Israel precisaria vencer. Os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Esses povos podem ser comparados aos 7 inimigos do casamento que vocês enfrentarão. Vamos a seguir entender melhor cada um deles. Então, eu venho aqui falando dos cananeus. Quem são os cananeus, né? Lá em Gênesis 9, do 20 ao 27, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora, Sem e Jafé. Sem e Jafé, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé. Então, olha só, o primeiro povo que traz uma representatividade quanto aos inimigos que nós enfrentamos dentro do casamento. Bom dia, irmão, paz do Senhor. Não esquece de enviar essa live aí, né, para alguém que você conhece, que entende que precisa dessa mensagem. É só você usar o aviãozinho aí, vai enviando, vai ficar lá no direct da pessoa e depois a pessoa vai compartilhar, vai ler, né, vai assistir, na verdade. Então, olha só, os cananeus, né, que eram ali descendentes de Cã, o filho caçula de Noé, depois que Noé sai da arca, né, ele planta uma vinha e essa vinha frutifica e ele ele come da uva, ele come do fruto e ele fica embriagado e ele fica nu dentro da sua casa. E o seu filho vê essa situação e zomba e vai atrás dos irmãos contar que viu o pai, né, nu. Então, através dessa história, nós podemos aprender um pouco sobre alguns dos inimigos do casamento. O primeiro deles é quanto ao perigo da bebida. Olha só, aqui, né, no Brasil, pelo menos em São Paulo, a maioria que vai estar assistindo essa live não é plantador, não é cultivador de uva, né? Então, nós temos as bebidas aí à nossa disposição, né, à venda em qualquer lugar. Então, um dos perigos é a bebida. Nós também sabemos de histórias de famílias que foram destruídas por causa da bebida. Então, Provérbios 20, verso 1 diz assim: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas.
Quem é dominado pela bebida não é salvo, não é sábio. Então, um dos inimigos do casamento é a bebida, é a embriaguez. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de inimigo que começa a fazer parte da nossa vida. Aliás, para nós cristãos nem deveria fazer parte, né? Esse deveria ser um assunto muito claro para nós, mas ainda nós encontramos pessoas que não entenderam a gravidade, né, da embriaguez, das bebidas, né, dentro da casa, dentro da família. Efésios 5,18, Paulo deixa ali uma orientação. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há confusões, onde há brigas, contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então, uma regra fundamental para o casamento e para a família é para que você seja cheio do Espírito, porque se você é cheio do Espírito, não vai ter lugar para sua carne agir e você não vai causar problemas para sua família. Você não vai ser um instrumento de dor e de problemas para sua casa. Então, um dos inimigos é a embriaguez, é a bebida, tão presente nos nossos dias. O outro inimigo tão conhecido de todos nós, eu tenho certeza que todos nós conhecemos, né? Esse inimigo, já trombamos com ele em algum momento, já vivemos algumas situações, né? É o poder das palavras, né? Nós vemos que Noé, quando soube da atitude do seu filho, ele teve uma reação de amaldiçoar a sua descendência. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou a descendência do filho, que é Canaã, né? Então, o poder das palavras, as palavras têm poder de construir, de destruir, né? A palavra, ela, muitas vezes nós achamos tão básico falar, mas, gente, nós precisamos pensar no que falar, né? Provérbios 18:21 diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. Tiago 3,2 diz que todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quer dizer, o fato de termos controle nas palavras revela que nós temos domínio próprio e também somos pessoas maduras. Então, a gente pode discernir uma pessoa que não tem controle nas suas palavras, que não pesa o que diz. Com certeza essa pessoa, ela reflete uma imaturidade espiritual. A Bíblia está cheia de textos que falam desse assunto, que falam do poder das palavras, né? Então, o falar demais, o falar descontroladamente, o falar sem pensar, tudo reflete o quê? Uma falta de maturidade, uma insensatez. Então, nós precisamos tomar cuidado com as palavras. Bom dia, Débora, paz do Senhor. Bom dia, Adriana. Bom dia, pastor Djalma. Não esquece de enviar essa live aí para alguém que você conhece aí pelo aviãozinho. Envia, vai ficar lá no direct da pessoa. Quando ela abrir, ela assiste a mensagem a hora que ela puder e quiser. No Salmo 34, 12 e 13, diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer dizer, guardar a língua evita sofrimentos. Pensar no que fala, ponderar, guardar sua boca evita sofrimentos. Porque palavras são sementes, tudo que nós falarmos, nós vamos colher. Nós vamos colher um fruto daquilo que foi falado. Então nós precisamos tomar cuidado. Glória a Deus, Dri, glória a Deus. Esse é um dos inimigos do casamento e da família que deve ser confrontado, não deve ser aceito dentro das nossas casas. Porque a família são as pessoas que nós mais amamos. Depois de Jesus, é a pessoa que nós mais amamos, é o nosso cônjuge, nossos filhos. E muitas vezes nós temos sido instrumentos de ferida, de dor para a nossa família. E ainda aí num texto que eu reservei para compartilhar aqui com vocês, Mateus 12, do 36 ao 37, que diz assim, é o próprio Senhor Jesus falando isso. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados.
Olha que pesado, que grave, não é? A palavra. Nós vamos ser julgados pelo que nós falamos. Nós vamos ser julgados por cada palavra que sai da nossa boca. Então nós precisamos ter sabedoria, discernimento de Deus para falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que anima, aquilo que fortalece. Se as palavras que saem da sua boca não estiver dentro disso, não fala. Fica quieto, sabe? Não fala. Tranca sua boca, não dá a ferramenta para o inimigo trabalhar, porque o inimigo trabalha em cima daquilo que a gente mesmo entrega para ele. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades na cruz. Jesus, quer dizer, tirou as armas deles, despiu eles. Mas o que nós fazemos? Nós vestimos de novo o inimigo com aquilo que a gente entrega nas mãos dele, com as nossas palavras, com a nossa falta de sensatez, com a nossa falta de sabedoria, com a nossa falta de equilíbrio. Também quando a gente faz o que não deveria fazer, tem um provérbio que diz assim, quem rompe um muro será mordido por uma cobra. Quando, né, parece que, o que o Salomão estava querendo dizer com esse provérbio? Ele estava querendo dizer que quando você passa os limites, você pode ser mordido por um bicho, por uma cobra. Você vai viver situações que você não esperava viver. Quando a gente abre as nossas portas para as bebidas, para a embriaguez, quando nossos filhos nos veem bebendo, nós estamos abrindo a nossa porta para que o inimigo possa agir dentro da nossa casa. Estamos rompendo um muro. E provavelmente seremos mordidos por algum bicho, por alguma cobra. Então, sabedoria, sensatez, temor de Deus são coisas fundamentais dentro do casamento, dentro da família. Bom dia, Cristina, a paz do Senhor. A santidade da família. Jesus habita no meio das famílias. A família deve ser um lugar de honra, de respeito, de amor. No casamento precisa haver respeito, honra, amor. Isso é fundamental para o casamento, é fundamental para a família. Lá em Gênesis 18, do 17 ao 19, diz assim: Então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Olha só, Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma responsabilidade com a sua casa, com a sua família. Deus fala, esse texto está falando de quando o Senhor vai até Abraão com os anjos, e os anjos deixam Abraão ali com Deus, com o Senhor, e vão até Sodoma e Gomorra, porque o juízo estava determinado sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão, o Senhor fica ali com Abraão, e o Senhor fala isso: ocultarei alguma coisa de Abraão, sendo que ele herdará uma promessa, sendo que eu tenho uma promessa que ele será pai de multidões e todas as famílias da terra serão abençoadas por ele. Pensa na santidade da casa, na santidade da família, do casamento. Recentemente estava conversando com uma pessoa recém-casada e ela estava me contando uma situação muito triste que aconteceu. Ela descobriu, houve ali um conflito entre ela e o marido dela, servos de Deus, né? E houve um conflito porque ela descobriu que ele tem acessado sites pornográficos. E eu fiquei pensando, né, meu Deus, eles são servos de Deus, eles oraram para se casar, eles se prepararam para esse momento. Ela é uma mulher de oração. Você acha que Deus permitiria que esse pecado continuasse oculto dentro do casamento deles? É claro que não. Deus é o defensor do casamento, Deus é o defensor da família. O Senhor não vai permitir que nenhum adversário permaneça dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Ele vai trazer luz. E não é para destruir o casamento. E o que a gente faz agora? Separa? Não. É para trazer arrependimento. É para trazer alinhamento. É para trazer um ajustamento dentro daquilo que Deus tem para as famílias. Olha só, Abraão
Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Olha a responsabilidade que estava sobre Abraão. E estava só sobre ele? Ou estava sobre mim, sobre você, marido, sobre você, esposa? Está sobre todos nós. O Senhor nos escolheu para que a gente ordene a nossa casa e ensine aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, tataranetos, a toda a nossa família, que o Senhor é bom, que nós venhamos ensinar os princípios da sua palavra, que nós venhamos ensinar a eles o que é certo, o que é justo, o que é correto, para herdar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos nos alinhar ao projeto de Deus, não é? Entre o altar e a promessa, há um percurso a ser percorrido, há um caminho, há um processo a ser vivido. E esses inimigos precisam ser retirados de dentro da nossa casa, de dentro do nosso casamento. Por quê? Porque nós fomos escolhidos, nós temos uma missão de Deus, de ensinar às futuras gerações o que é certo, o que é justo, o que é correto. Também Malaquias 2,15, ainda falando da santidade no casamento, que nós devemos proteger a santidade do casamento devemos proteger a santidade dos inimigos que se levantam contra o casamento. Lá em Malaquias 2,15 diz: acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Eu estou lendo uma versão NVT. Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Queridos, muitos inimigos estão aí querendo acessar o seu casamento, querendo trazer impureza, querendo trazer vergonha para sua casa, para a família e para o nome do Senhor. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade proteger o nosso casamento, proteger a nossa casa. Como? Sendo leal, sendo fiel, obedecendo aos princípios da palavra, sendo correto, sendo justo. Infidelidade não tem a ver somente com adultério, queridos. Infidelidade tem a ver com várias outras situações. Muitas vezes infidelidade com o dinheiro, infidelidade nas intenções. Muitas vezes há muita manipulação, controle, que não é armas do Espírito de Deus. Então, muitos são os adversários, muitos são os inimigos do casamento. O inimigo vai sempre querer afastar as famílias dos propósitos de Deus. Então, nós precisamos vigiar. Quando você percebe que sua família está saindo do propósito, clama a Deus. Busca de Jesus quais são as ferramentas que você vai usar, se você vai falar, se você vai confrontar, se você vai jejuar. Sabe o que você tem que fazer para proteger a sua família? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Não dá para transferir essa responsabilidade para o nosso pastor. Não dá para transferir essa responsabilidade para os nossos pais. Não dá. Essa responsabilidade é nossa. Uma outra situação muito importante que se estabelece nos casamentos, queridos. Quando a gente casa, cada um de nós vem com uma história. Nós já vemos com um pacotinho nas costas, né? Uma história, um contexto, né, vivido, um contexto familiar que nós trazemos, né, ali. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com uma cultura religiosa que muitas vezes não é o que Deus deseja, não está dentro do padrão da Bíblia. Muitas vezes uma cultura familiar que entristece, que não agrada a Deus e entristece o seu cônjuge. Bom dia, bom dia. Não esquece de mandar essa live aí, ó, pelo aviãozinho aí. Manda para alguém que você quer que seja edificado com essa palavra, tá bom? Depois a pessoa vai ver e vai estar assistindo. Cultura familiar é algo herdado por seus familiares e que
uma cultura ruim, uma cultura negativa. Cultura familiar é o conjunto de valores, costumes, crenças, hábitos, memórias e normas de comportamento que uma família adquire e transmite de geração em geração, moldando a identidade e as relações dos seus membros. Ela influencia como as pessoas se comunicam, lidam com questões como dinheiro e amor e define o senso de pertencimento à união dentro do grupo da família. Então, olha só, como que a cultura familiar tem uma influência tão forte sobre os casais. Precisa de um tempo para ajustar, para alinhar, não é? Engraçado, quando a gente namora, a gente não enxerga muito essas coisas, mas depois que a gente casa, fica tudo muito claro, muito evidente. Então, a cultura familiar que não está alinhada com as escrituras não deve mais permanecer na sua vida, não deve mais fazer parte do seu relacionamento. Você e seu cônjuge vão precisar identificar essa cultura, qual é esse padrão, se arrepender diante do Senhor, pedir perdão e em Deus estabelecer vocês dois um padrão de uma cultura do reino. A cultura do céu precisa ser estabelecida dentro da sua casa. Se lá na sua casa, na sua primeira família, seu pai, na casa do seu pai e da sua mãe, vocês tinham o hábito de gritar uns com os outros, dentro da sua casa agora, do seu casamento, isso não pode mais ser realidade, porque você quer estabelecer um novo padrão familiar, uma nova cultura dentro da sua casa. Então, essas coisas não pertencem mais a vocês, elas não podem mais existir na sua casa, na sua família. Então, casamento dá trabalho. Casamento precisa ter investimento e casamento não nasce pronto. Casamento é uma construção. Você vai construir dia a dia. Precisa ter força de vontade, precisa estar determinado que dê certo, precisa ter investimento. Então, se prepara, arregaça as mangas, vamos trabalhar pelo nosso casamento, vamos edificar a nossa casa na rocha que é Jesus. Outro inimigo que pode entrar sorrateiramente nos casamentos tem a ver com os relacionamentos antigos, com outras situações que você viveu, com outras pessoas. Muitos de nós não nascemos cristãos, né? Não nascemos na casa do Pai, que nos preservamos, nos guardamos. Pelo contrário, a maioria de nós veio de fora, veio do mundo, tendo também uma história antiga, né? Os relacionamentos antigos devem ser anulados, rejeitados, renunciados. Sabe, a busca de espelhar no seu cônjuge a imagem de algum ex ou uma ex pode arruinar seu casamento. Fazer comparações, responsabilizar o seu cônjuge por dores do passado, tudo isso tem que sair do seu casamento. Não pode permanecer no seu casamento. Para isso é necessário que você entenda essa realidade e que você se coloque diante do Senhor e fale com o Senhor sobre essas situações. Se você não tem noção como fazer isso, procure alguém, pode me procurar, estou à disposição. Procure alguém para te ajudar, para fazer essas renúncias, para orar diante do Senhor, diante da igreja, que pode ser o seu pastor, a pessoa que te aconselha. Orar, renunciando toda essa ligação com essas outras pessoas do passado, sabe? Pedir perdão para o Senhor por ter rompido padrões, por ter quebrado princípios da palavra quando você era solteiro, quando você era solteira. Acertar todas essas coisas diante de Deus, para que o seu casamento possa ser abençoado, possa ser próspero, para que venha a ser um casamento fechado, selado. Por quê? Porque você já resolveu todas as pendências e não está carregando para dentro do seu casamento as dores antigas, as dores passadas, os problemas que você viveu lá atrás, as rejeições, as mágoas. Isso é fundamental para que o seu casamento seja bem-sucedido. Muitos de nós, queridos, respondemos às situações atuais do nosso casamento por causa das dores dos relacionamentos anteriores. Você vai precisar perguntar para o Espírito Santo: por que eu reajo assim quando meu marido fala determinada coisa?
Por que eu reajo assim quando a minha esposa faz tal coisa? Muitas vezes estou repetindo as suas reações, as suas respostas. Está fundamentada numa dor que você viveu lá atrás, num outro relacionamento, que não tem mais nada a ver com o seu casamento. Isso precisa ser resolvido diante de Deus. Procure alguém que possa te ajudar. Procure alguém que tenha maturidade espiritual. Procure um ministério aí de cura, de libertação. Vá abrir o seu coração e eu tenho certeza que Deus vai te curar, vai te restaurar e você vai viver a plenitude que Deus sonhou e planejou para a sua vida, no seu casamento. Outras pessoas entram no casamento, num relacionamento conjugal, como uma fuga, para fugir da situação que vivia com os pais, para fugir por causa de questões financeiras, para fugir da solidão. Eu estou sozinha, então vou casar. Gente, não é isso. Casamento não é uma coisa sem valor. Pelo contrário, o casamento tem um valor altíssimo. Lembra que semana passada eu falei na live passada, a aliança é guerra. Quando você se casou com essa pessoa aí que você ama, essa pessoinha que está te ajudando a ficar melhor, porque o casamento trata com a gente, quebranta, alinha, ou você se ajusta ou você se ajusta. Quando você casou com essa pessoa, você aceitou, você fez uma aliança com ela e você tem que estar disposto a guerrear por ela, a guerrear a favor dela. Então, não pensa que casar por fuga, eu vou casar porque eu não quero ficar sozinha, tô solteira há tantos anos, não vou ficar sozinha, então eu vou arrumar alguém. Não faça isso. Se case porque você quer ter alguém para fazer feliz. Porque a gente casa para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Os dois deveriam ter essa mentalidade. Então, casamento como fuga é uma furada. Não faça isso. E se você já fez isso no passado, porque não tinha conhecimento do que eu estou te falando agora, e nem tinha conhecimento da palavra, ore, fale com o Senhor, se arrependa, fale a verdade para Jesus. Fala, Senhor, é verdade, eu me casei com essa mentalidade, Jesus me perdoa. Senhor, agora eu já estou aqui casado, tenho uma aliança com essa pessoa, então me ensina a ser melhor. Me ensina a amar essa mulher ou amar esse homem como a tua palavra diz. Me ajuda a construir o meu casamento de forma que ele venha a ser bem-sucedido. Amém? Então, com Jesus, sempre tem uma solução. Sempre tem um jeito. Não se desespere, ok? Outro inimigo do casamento, falta de comunicação e desobediência. Olha só, como você quer um casamento próspero, abençoado, se muitas vezes há uma falta de comunicação, falei bastante disso na live passada, né? Se há uma desobediência. Adão e Eva estavam num lugar perfeito, num tempo perfeito, e pecaram por desobediência. Queridos, eles tinham tudo a favor deles. Não tinham uma influência maligna, como nós vivemos nesses dias. E eles desobedeceram. E nós, que estamos expostos a tantas coisas, precisamos estar muito mais atentos, precisamos estar mais sensíveis. Porque se eu desobedecer a palavra, querido, as portas são abertas e o inimigo vai ter acesso à minha casa, à minha família. Aqui no meu livro, no final, no último capítulo, estou contando um testemunho de algo que eu e meu esposo vivemos, que foi uma porta aberta para que o inimigo entrasse e assolasse a nossa casa, com as enfermidades e com as doenças na vida dos nossos filhos. Então, desobediência e falta de comunicação são grandes inimigos. Mentira e engano, nós temos quem? Temos Ananias e Safira, esse casal que deixou um mau exemplo, mas que pra gente é útil porque nos ensina onde eles erraram, para que a gente também não venha errar, que entraram num acordo em fazer o que é errado, que mentiram para o Espírito Santo. Queridos,
A Bíblia diz que nós somos um, não é? Somos uma só carne, casados. Mas naquilo que o meu esposo tem falhado, eu não preciso errar com ele. Eu preciso mostrar para ele, amigo, marido, bem, não é assim. Não, isso aí está errado. Porque eu posso servir como aquela que vai proteger ele e não permitir que ele caia. Porque se você vê que o teu amigo, o teu irmão está indo por um caminho errado e você não falar nada, Deus vai requerer de você. Agora, esse casal, o que eles fizeram? Eles entraram num acordo para fazer o que era mal, o que era errado. Eles mentiram para o Espírito Santo. Nós devemos nos proteger. Se eu vejo que tem alguma coisa errada, meu marido está indo numa direção errada, o meu lugar é de alertar ele e ele comigo a mesma coisa. Nós temos também a Mical, lembra? A esposa de Davi, a primeira esposa de Davi. Eu quero ler esse texto. Desprezo é um inimigo que muitas vezes está enraizado dentro do casamento. Mulher despreza o marido despreza a mulher, não honra a sua esposa, não compartilha com ela os sonhos, os projetos, o que ele está pensando em fazer. Você acha que o inimigo não está vendo isso? Ele está assistindo tudo. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Os anjos estão vendo, os demônios estão vendo o desprezo que muitas vezes nós tratamos o nosso cônjuge. 2 Samuel 6, do 16 ao 23, diz assim: Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar? Olha que pesadas palavras dela. Davi respondeu a Mical: Eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Olha só, a Mical, com seu desprezo ao que Davi estava fazendo a Deus, porque não era para ela, não era para os homens, era a adoração que ele estava oferecendo ao Senhor. Nós sabemos que a adoração é oferta, não é? A adoração é sacrifício. Ela julgou a oferta dele, ela julgou a adoração dele, desprezou o marido dela. E por isso viveu estéril. É isso que a gente entende do texto. Muitas vezes, um dos cônjuges vive uma questão de esterilidade em alguma área. Não vou nem dizer que é de gerar filhos, mas em algumas áreas da sua vida. E você não entende por que você não prospera, por que você não dá frutos. Muitas vezes é porque você abrigou no seu coração o desprezo. Você abrigou uma ferramenta do inimigo, um adversário dentro da sua casa. E por isso, a esterilidade entrou na sua casa. Então tome cuidado com esse inimigo. Outro inimigo é a falta de apoio e manipulação, representada aqui por Sansão e Dalila. Tudo bem que a gente sabe que o Sansão chutou o balde, né? Ele quebrou todos os princípios, foi um mau exemplo. E ele se casa com uma mulher que ele amava, uma prostituta, filha, descendente de um outro povo, que não devia fazer aliança com os filhos de Israel. Ela não era com ele em nenhum momento.
Ela não apoiou ele em nenhum momento. Quando você vai ler a história deles ali em Juízes 16, você vai ver quantas vezes ela trai ele. E não traiu com adultério. Traiu com a falta de apoio. Traiu manipulando ele. Traiu entregando ele para os inimigos. Ela não tinha uma aliança com ele. Ela foi uma armadilha para ele. Então, falta de apoio, manipulação, são inimigos que podem entrar dentro do seu casamento e destruir o seu casamento. Quando você quer controlar o outro, quando você quer ter domínio, gente, nós somos casados, mas não somos donos do outro. Quem é dono do outro é Jesus, Ele é o dono das nossas vidas. Por isso nós devemos amar, respeitar o que Ele carrega, respeitar o que Deus tem na vida dele ou na vida dela. Quem eles são, quem é o seu cônjuge diante de Deus. Quem ele é para Deus. Enxergue o seu cônjuge com os olhos de Jesus. O que Jesus vê nele? Já pensou você ir falar com Jesus sobre o seu cônjuge? Sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, e o Senhor falar assim para você: não fale assim do meu servo, não fale assim da minha serva. Porque Deus, Ele vê o seu cônjuge de uma maneira. E como você tem visto o seu cônjuge? Um outro inimigo é a infidelidade e a cobiça, não é? A gente tem um exemplo de Davi e Batseba. Não é toda aquela situação que Davi vivenciou. Como ele se sujou no pecado por causa da cobiça, porque ele cobiçou a mulher do seu soldado. E ele foi infiel ao seu soldado. Pensa que o adultério, né, que a infidelidade que Davi cometeu foi contra um homem que estava disposto a dar a própria vida por ele, a defender ele de qualquer situação. Então, esses são inimigos, queridos, que estão aí, prontos para entrar dentro das nossas casas, dos nossos casamentos. Você já identificou algum desses inimigos no seu casamento? Já identificou alguns deles? Sabe o que fazer se ele já entrou? Se ele não entrou, você deve proteger a sua casa, deve proteger o seu casamento. Agora, se ele entrou, você pode ir até o Pai, pedir perdão para o Senhor Jesus, se arrepender profundamente, pedir perdão para Jesus, procurar o seu cônjuge, pedir perdão para ele também, e vocês dois juntos buscar esse alinhamento, vocês dois juntos buscar esse ajuste tão necessário para que o casamento de vocês possa ser uma lâmpada em meio a um tempo tão escuro como esse que nós temos vivido. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, né? Quero pedir que você não esqueça aí de enviar para outras pessoas, né? Essa live, que pode estar edificando outras almas, outras vidas, outros casais. Que você curta o vídeo quando eu publicar aqui, e logo mais vai estar lá no YouTube também, no meu canal chamado Chave Mestra, né? Você pode assistir por lá ou enviar por lá também, não tem problema. E que você guarde essa palavra no seu coração. Não saia ainda da live, que eu quero orar por você. Quero te lembrar que amanhã é o lançamento do meu livro, aqui na Ramá, às 19 horas. Você está convidado, convidada, vem participar conosco. Vai ser um culto de ações de graças e lançamento do livro. Se você quiser adquirir o livro, é só você aí no link, no meu Instagram, aí no link da bio, clicar lá, você vai entrar em contato comigo e a gente combina como você pode comprar, se você vem buscar aqui na igreja, ou se você quer que eu coloque no correio, aquilo que for melhor para você, tá bom? E amanhã no lançamento eu vou estar vendendo também meu livro. Se você quiser comprar, é R$35 e eu vou estar ali oferecendo, né? Quem quiser comprar, pode comprar. Em nome de Jesus, vou fazer uma dedicatória ali, bem especial para você também. Então, saiba que você é meu convidado, minha convidada pro meu lançamento amanhã, tá bom? Eu quero orar por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa manhã,
por esse tempo, Senhor Deus, que nós estamos aqui na Tua presença, por essa palavra, Senhor, que foi semeada, uma palavra tão profunda, Senhor, que o Teu Espírito continue ministrando, intervindo nos corações e trazendo luz, Senhor, para que nós venhamos entender onde precisa de um alinhamento, onde precisa de um ajuste, o que precisa ser mudado, que haja também disposição nos nossos corações, Senhor, para que a gente venha proteger nosso casamento, para que a gente venha proteger a nossa casa, o nosso relacionamento, os nossos filhos, os nossos descendentes, Senhor, os nossos netos, bisnetos. Senhor, em nome de Jesus, que haja no coração dos teus filhos uma disposição de proteger os casamentos, de lutar pelo seu casamento, Senhor, para que ele venha ser tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou, Senhor, para a vida de cada um de nós, Pai. Cobre com teu sangue cada casal, Senhor, que está aqui nessa live, cada casal que vai estar assistindo depois dessa live, que em nome de Jesus eles não se sintam sozinhos, que eles saibam que o Senhor é com eles, que o Senhor começou uma boa obra nesse casamento e o Senhor vai terminar, que o Senhor é o defensor dos casamentos, que o Senhor não vai desistir do casamento deles, então eles também não devem desistir, Pai. Age, Senhor, poderosamente sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, gente, para vocês. Deus abençoe. Bom final de semana e não esquece do lançamento amanhã. Quem quiser vir participar, vai ser aqui na minha igreja, na Ramá, tá bom? Deus te abençoe e bom dia.